Vamos lá. Aí a gente teria esse início aí que seria o ataque, esse suposto início, né? Que seria o ataque e os gêmeos se separando, os gêmeos. Eu tô admitindo agora que eles são gêmeos, mas não nada para que os irmãos se separando. E aí depois fala que a história começa quando a Beatriz descobre, começa a despertar seus poderes. É, se a Beatriz foi criada por um cavaleiro lá desse reino, então ela sempre soube de tudo, né, desde sempre. E talvez o Louis não. Aí entraria a questão, né? Como que o Louis ficou sabendo, como que ele sabe da sua origem, como que tudo isso funcionou em relação ao Louis. Talvez ele descobriu isso de outra forma, por isso que ele despertou um sentimento mais de vingança, e não o sentimento de justiça, digamos assim. Apesar de que geralmente quem busca por vingança também muitas vezes acha que está buscando por justiça. Só que aí a justiça acaba se convertendo em vingança, né? De qualquer modo, teria que ser trabalhado como que o Louis ficou sabendo disso, né? Como que foi essa separação, como que ela se deu para mostrar como que é a criação de cada um. Talvez realmente o ponto central de início da história poderia ser do ponto de vista da Beatriz, ela descobrindo os poderes e tal, e aí ao longo da história talvez a própria Beatriz possa narrar como que foi esse início, né? Possa ou sei lá, pode ser ela ouvindo desse cavaleiro a história dela, e aí através da Beatriz descobrindo a própria história, a gente vai descobrir também a história, todo esse contexto que foi narrado, inclusive a separação, sem que isso necessariamente precise ser mostrado na timeline da história, sabe? Seja mostrado através desse flashback, entre aspas, que seria o cavaleiro contando para a Beatriz. E aí eu diria que até seria interessante na história dar um certo mistério sobre o Louis de início, pra gente achar que é só a Beatriz e que realmente vai ser essa busca dela atrás do Louis. Aí quando a gente terminar de contar todo esse arco da Beatriz, de ela falar, vou atrás do meu irmão, aí sim mostra o irmão e mostra todo a mesma coisa, como que foi o processo dele de descobrir todo o passado dele e chegar nessa conclusão de que ele quer se vingar e tal. Porque aí entra aquele lance, né? O que ele precisa para se vingar? A Beatriz está indo atrás dele para poder reconstruir o reino. Ele supostamente estaria indo atrás de outro reino para poder, sei lá, matar o rei daquele reino, já que é isso que ele quer, essa vingança. E aí talvez, sei lá, formando um exército, formando alguma coisa. Ou realmente só tentando ir lá na cara e na coragem, ser mais stealth ali, tentar entrar ali de algum modo, sei lá, ganhar a confiança da guarda real para poder, enfim, ele traçar o plano dele da vingança dele, né? Então, primeiro a gente foca na Beatriz, mostra até o momento onde ela vai definir o objetivo dela, depois a gente muda pro Louis e mostra até o momento onde ele vai definir o objetivo dele. E aí sim, objetivos setados, né? Objetivos ali definidos, aí a gente vai desenrolar a história em como que eles vão se encontrar, qual talvez vai ser, vamos falar, a relação entre eles, já que eles têm objetivos parecidos, porém distintos, né? Aquele negócio de tipo, os dois talvez tenham o mesmo fim, só que os meios deles são diferentes, e aí vai ter certos conflitos e coisas do tipo. E eu acho que essa vai ser a parte mais interessante da história, esse conflito entre os personagens e essa relação aí de quem está mais certo no seu objetivo. E aí é interessante, talvez, quando a gente está falando assim, quando a gente tem um personagem que ele está buscando vingança e o outro que está buscando reconstruir o reino, a gente, obviamente, toma um lado nessa história e fala, o moleque da vingança é ruim, é mau, e a menina que quer reconstruir o reino é boa. Então é interessante quando a gente tem coisas assim que parecem estar muito definidas numa história, a gente colocar situações onde essa definição ela se torne um pouco mais turva, um pouco mais nebulosa ali. Então, por exemplo, a menina, nesse processo dela de reconstruir o reino, ela acaba sendo muito ingênua. Então, em várias situações, ela acaba sendo tão ingênua que a gente olha e fala assim, esse objetivo dela todo bondoso assim não vai dar certo desse jeito. E aí nesses mesmos momentos seria onde como que é o nome dele? Louis, onde o Louis, que seria mais agressivo, mais violento ou algo do tipo, e nesse objetivo de vingança dele pareceria estar mais certo porque ele iria conseguir tomar a rédea de certas situações por conta exatamente de ser assim. E aí a gente vai deixando o leitor naquela dúvida, tipo, pô, qual lado que é melhor? Qual lado que é o melhor seguir? Porque senão ele vai ficar claramente tipo, tendencioso para um lado. E aí é função do autor, até para o Louis não cair no... Vamos dizer assim, a gente ficar só torcendo pela Beatriz e não ter muita empatia e simpatia, não se importar muito com o Louis, é função do autor ali colocar eles em situações onde o Louis se destaque pra gente também torcer pra ele e o leitor também ficar nessa dúvida ali entre qual dos dois ele deveria seguir, qual dos dois ele deveria se importar mais.
tal, e aí isso vai mantendo o leitor dentro da história e cada vez mais curioso em relação ao destino dos dois e qual dos dois vai vencer, digamos assim, no seu objetivo ali final, né? Seja realmente concretizar uma vingança ou seja tentar erguer um reino, sei lá, através de respeito, bondade e coisa do tipo.